paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição e dessa vez é a lição de número 6, que tem por título A Falácia do Humanismo. Estamos aqui com a irmã Edna, Paz do Senhor, irmã Edna, e o pastor Luiz, Paz do Senhor, pastor. Eu já vou pedir para iniciar essa aula que o pastor faça uma oração para a gente. Senhor Jesus, nos dá mais uma vez direção, Senhor, entendimento, sabedoria, Senhor, a cada professor, Senhor, a cada aluno também, para entender a sua palavra, Senhor. Nos dá graça, nos dá propósito nesse momento, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os nossos 3 objetivos. A paz do Senhor, professores. Bom, o nosso texto principal, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está em Provérbios 3, versículos 5 e 6. O resumo da lição diz que o humanismo secular é uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. E os nossos objetivos são apontar os princípios do humanismo, apresentar a visão cristã do ser humano, destacando a sua dependência divina, e mostrar as consequências do humanismo. É um tema muito importante, assim como os outros que nós estamos estudando, né? Parece até um pouco repetitivo, mas cada uma dessas falácias, cada uma dessas ideologias, elas têm algo muito sério. E o problema é muito grande porque essas teologias estão dentro da igreja, né? Não são teologias, são ideologias, desculpa. Essas ideologias estão inseridas no meio cristão. E elas vêm chegando devagarzinho, vêm chegando com uma sutileza e vêm dominando ali a vida de muitos cristãos. Principalmente aqueles cristãos que não têm o costume de ler a palavra de Deus, de vir para culto de ensino, de vir para a escola dominical. Então esses são os alvos mais vulneráveis, né, diante de todas essas ideologias. O jovem, ele é muito questionador, ele é muito inteligente, né, ele estuda bastante e no caso dessa ideologia, que é o humanismo, essa, assim como as outras, não pior, né? Mas essa ideologia do humanismo, ela pega num ponto fraco do ser humano, né? Que é o egocentrismo. É o ser humano como matéria apenas, né? Não é o ser humano criado por Deus, é o ser humano da evolução. É o ser humano que foi evoluindo com o tempo, né? E isso é um perigo, porque a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia Sagrada, que nos mostra, né, como aconteceu toda a criação, todo o processo divino de pegar o barro, fazer o homem, tirar a mulher dali da costela, o Espírito soprar, o próprio Deus soprar, né, nas narinas do homem para que ele tenha vida. Então isso foi se perdendo, isso foi, de acordo com o humanismo, se tornando só uma história, só um mito, e isso é muito sério, né? Aqui ele diz que os nossos jovens estão sendo bombardeados com a ideia de que o ser humano é o centro de tudo, que não precisa de Deus e que pode encontrar por si mesmo a solução para os seus problemas. Está aí no meio da nossa interação. Tem algumas perguntinhas na orientação pedagógica, eles pedem para que a gente faça uma dinâmica, que é a seguinte: você já percebeu ideias humanistas em músicas, séries ou redes sociais?
Se a gente for questionar isso diante dos nossos jovens, vai ter muita coisa, né? Muita coisa. Principalmente essas séries de ficção científica em que o homem ele viaja pelo cosmos, né? Pelo sistema solar e coloca o homem como se ele fosse resolver todas as situações, não só dentro do nosso planeta, como fora também. Então tem muita coisa. Segunda pergunta, quais perigos existem em confiar apenas na própria razão ou sentimentos? E a terceira, como podemos manter Deus no centro das nossas decisões, mesmo em uma sociedade tão centrada no eu? Aí a gente tem algumas coisas também, eu estava vendo, sobre alguns hinos, que falam muito sobre isso, né? Estão na igreja. Acredite em você, você é suficiente, siga o seu coração, segue os seus sentimentos, né? Então, ele coloca como se o ser humano fosse o centro de tudo. E o ser humano, como a gente já viu nas lições passadas, não é o centro de tudo. Cristo é o centro, né? Então, isso é muito sério. A gente vai estudar bastante sobre isso hoje. Vamos falar aqui na introdução, em sua forma moderna, sugere que o homem é o criador do seu próprio destino, né? Muito sério isso também. Não considera a existência e a autoridade de Deus, dá ultravalorização para as capacidades humanas, né? De solucionar problemas. E aí a gente já entra nos princípios do humanismo. São 3 os princípios principais. É a autossuficiência humana, a exaltação da razão e a negação do que é divino, né? Dentro dessa autossuficiência humana, essa filosofia do humanismo começou com Satanás, né? Já com aquela mentira contada lá no Éden, né? Que o homem pode ser igual a Deus. Então, essa questão da autossuficiência humana já começou lá. E isso não é bom. A prova de que isso não é bom é que Deus não se agradou disso. E entrou o pecado na humanidade através dessa atitude de Satanás, né? Esse humanismo, ele diz que o homem por si só pode alcançar paz, progresso, bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação poderão resolver todos os males da humanidade, sem precisar recorrer ao Criador, né? Então, essa autossuficiência humana, esse egoísmo humano, né? Isso aí faz com que o ser humano tire Deus do centro. E um problema sério, não resolve nenhum tipo de problema. Continua enfrentando guerras, injustiças, crises, né? A Bíblia fala que a autossuficiência é uma ilusão, né? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparte seu coração do Senhor, né? E assim, a história da humanidade é um testemunho das limitações dessa autossuficiente, em que vimos grandes impérios caírem, ideologias humanas falharem e líderes se decepcionarem. Aí, se a gente for citar alguns, a gente tem vários. Alexandre o Grande, a gente tem o próprio Nero e tantos outros que se colocaram como o centro de todas as coisas e viram não só a própria vida, mas a vida de uma sociedade inteira ruir, né? Em ruínas. E isso é muito, muito sério. Esse humanismo começou lá, como a gente já viu no Éden, né? Mas em se tratando desse humanismo secular, ele ganhou força na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Edna, historiadora, pode explicar melhor isso para a gente. Mas na Idade Média, nós tínhamos o teocentrismo, não só
dentro da igreja, mas nas artes, na música, né, e na literatura, a gente percebe Deus como centro de todas as coisas. Quando a transição da Idade Média para essa Idade Moderna, lá no século XIV para o XV, o homem agora passa a ser o centro de todas as coisas, né? Aí tem na França está acontecendo o darwinismo, e tantas outras questões que a gente pode citar, mas essa mudança ela causa um impacto muito forte na igreja, principalmente na igreja, né? E hoje o humanismo, com a abertura na internet, com tanta fragilidade com relação à leitura da palavra de Deus e etc., esse humanismo vem invadindo também as igrejas, né? Então, os nossos jovens precisam estar preparados com as armas espirituais, principalmente. A palavra de Deus, capacete da salvação e tantas outras armas lá de Efésios, né? E aí, o ser humano passa a ser ultravalorizado. Problema, porque Deus é o centro, né? Jesus é o centro. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, fiquem à vontade. Eu lembrei do capítulo 4 de Daniel, né? Quando Nabucodonosor, achando que ele era o centro, ele foi pastado no campo, né? Sim. Ali uma das experiências mais marcantes na vida de um homem. E tantas outras também, né? Alexandre o Grande mesmo, quando ele chegou na Índia, ele teve que retroceder e voltou, e quando voltou e morreu, logo em seguida ele morreu. Tinha conquistado o mundo antigo quase todo. A irmã citou ele, eu achei interessante. Ele foi um dos homens mais marcantes da história do mundo antigo. Porém, a arrogância, a prepotência e a soberba e a autossuficiência fez dele morrer um pouco mais de 30 anos e o seu reino dividido em 4, né? Sim. E, claro que ele virou história, Daniel até profetizou ele, porém, ele poderia ter ido mais na frente, por causa da autossuficiência, ele perdeu tudo isso. Eu também quero falar aqui nesse caso, né, Rose, você falou que esse humanismo ele começa lá já com Satanás, né? Sim. E a gente vê que ele vem ganhando força, né, lá entre o século XIV e século XV, ali na Itália, ele ganha, é um movimento que ganha uma grande força. Sim. E quando chega no século XVII, XVIII, ele ganha uma força total através do iluminismo. Porque Sim. o que é o iluminismo? É buscar respostas pela razão. Né? Então eles deixam totalmente Deus do centro e começam a focar no próprio homem, buscando essa resposta através do homem, da razão. E uma característica do humanismo é que eles acreditam que a ética e a moral dependem do homem. Então a criatura, eles têm como base a criatura para todos os valores. Agora pensa comigo, o homem, ele caiu através do pecado. Como que ele pode ser a base para todos os valores? Como que esse homem pode ser a base para toda a moral, para toda a ética? Jesus falou uma coisa muito importante lá no capítulo 7 de Marcos, capítulo 7 e o versículo 20. Ele fala assim, a partir do versículo 20. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Eu fiz questão de ler tudo isso daqui, que são palavras de Jesus. Agora, como que o homem vai ser, com tudo isso dentro do coração, vai ser a base para toda a moral e ética? Para todos os valores? Não tem como, gente. A única base para os nossos valores, a base de moralidade, é o próprio Deus, porque Ele é perfeito, Ele é santo, santo, santo. Então nós temos que entender que esse movimento humanista, ele também é um movimento muito perigoso.
porque ele coloca o homem no centro. E quando o homem é colocado no centro, as coisas dão errado. Isso nós vimos já o pastor Luiz, a Rose falando aqui, dando exemplos de homens, né, da história, e a gente sabe que é verdade. Então, a base para todos os valores é Deus, e não tem como negar isso. A ética, de acordo com o humanismo, Edna, que nem você falou, ela é relativa e imutável, né? A palavra de Deus, ela tem um código de ética absoluto. Ele não muda. A palavra de Deus, falada lá com Paulo, para aquele povo, ela tem até um ditado aí que diz que ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Então é a mesma palavra, o pecado que feria o homem lá no passado é o mesmo pecado. Então nós temos uma regra, um conjunto ético absoluto que é a palavra de Deus. Mas o humanismo faz com que haja um consenso social de acordo com as necessidades humanas, e isso faz com que essa ética se torne relativa e imutável, né? Então, esse é o grande problema do humanismo, né? E a Edna já começou a falar da razão, né, Edna? Sim. Você quer complementar aí no ponto 2? Sim. A razão, a exaltação da razão, né? Esse ponto ele traz algumas coisas bem interessantes, quando ele fala aqui que é a questão dos milagres, né? Eles rejeitam, os humanistas rejeitam os milagres, desprezam a fé e até mesmo a revelação divina, considerando a Bíblia um livro ultrapassado. Por que eles rejeitam o milagre? Porque eles não conseguem explicar. Porque o humanista é isso, ele quer explicar as coisas, tudo através da razão, do intelecto. Mas milagre não se explica, não é? Milagre se crê. É através da fé, você crê no milagre. Como que a razão vai entender ou vai explicar um homem que foi cego a sua vida inteira e de repente, com uma palavra de Jesus, ele passa a enxergar? Como a razão vai explicar um coxo que viveu mais de 40 anos, a Bíblia diz que desde o ventre de sua mãe ele era coxo, e, de repente, através de uma palavra, que eu estava pensando nisso, não foi nem uma oração que Pedro fez, pastor Luiz. Ele só falou, foi uma ordem, foi uma frase ali que ele falou, em nome de Jesus, levanta e anda, e o coxo andou. Sim. E mais, ele andou, saltou. Se fosse hoje, uma pessoa que fica sem andar durante muito tempo, ela tem que passar por um processo de fisioterapia, porque os nervos, né, ficam tudo atrofiado, né? Tem que passar por esse processo. Mas ali não, foi um milagre que na hora o homem já andou e saltou. Como a razão vai explicar isso? E Josué que fez o sol parar. E como é que se explica isso? Não dá para explicar. Por isso que pela fé se acredita. Então, por isso que que é difícil para eles, porque eles querem explicar. Eles querem uma explicação, é tudo pela razão. Sim. Mas não tem como, né? A Bíblia nos lembra em 1 Coríntios que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Isso quer dizer que o conhecimento humano, quando não está alinhado com a palavra de Deus, se torna limitado e até perigoso. É muito importante a gente colocar isso aqui na sala de aula em relação a essa inteligência, a esse conhecimento humano. Deus, ele não é contra o conhecimento. Deus não é contra, muito pelo contrário, a inteligência que nós temos foi dada por Ele. Nós sabemos que nós temos condição de aumentar, não sei se é a palavra certa, mas de aumentar essa nossa inteligência, através dos estudos, através de leituras, não é? A nossa inteligência a gente pode acrescentar mais a ela, né? Através de convivendo com pessoas inteligentes. E Deus não é contra isso. O que é errado, então, em relação a esse conhecimento humano? O errado é o que o comentarista está falando aqui. É quando esse conhecimento não está alinhado com a palavra de Deus. É quando o homem acha que, pelo seu conhecimento, ele se dá mais valor do que aquilo que a palavra de Deus diz.
Aí está errado, porque o conhecimento, quando alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, um homem inteligente, uma mulher inteligente, que alinha isso com a vontade do Senhor, ele se torna um grande instrumento nas mãos de Deus. Os nossos alunos, né, nós estávamos falando aqui sobre a questão dos alunos hoje, têm muita facilidade, eles estudam, eles têm a internet a seu favor, e eles podem usar essa inteligência para servir ao Senhor, entendeu? Podem usar essa inteligência para servir ao Senhor, e isso é maravilhoso, que eles se tornam grandes instrumentos nas mãos de Deus, mas ele só não pode deixar que essa razão, esse conhecimento, afastem eles da presença do Senhor, afastem eles da vontade do Senhor. Esse conhecimento precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Quando a razão, olha que ele fala, que coisa maravilhosa, quando a razão não se submete à verdade de Deus, ela pode nos levar ao orgulho, à cegueira e à cegueira espiritual. Então é maravilhoso quando nós submetemos a nossa inteligência, o nosso conhecimento à vontade de Deus, que aí a gente se torna um instrumento. Mas quando fazemos o contrário, como está colocando aqui, aí o homem passa a ser orgulhoso, o caso que o pastor Luiz comentou do rei Nabucodonosor, se engrandecer, achar que sabe de todas as coisas, que sabe tudo, e isso torna ele uma pessoa autossuficiente, e aí, né, está errado. Bom, acho que dentro desse ponto, só o finalzinho do ponto que fala assim, em vez de buscar respostas em Deus e na sua palavra, essas pessoas acabam se prendendo apenas a teorias e ideias humanas, esquecendo que a verdadeira sabedoria está em Cristo e nas suas escrituras. Então, quando a gente começa a buscar as verdades, buscar respostas fora da palavra de Deus, aí a gente começa a se perder, a pessoa começa a se perder e ir de encontro com esses movimentos, né, que estão aí. É isso mesmo, é verdade. E o terceiro ponto agora é a negação do que é divino, e o pastor Luiz vai comentar para nós. Eu achei interessante aqui, essa parte aqui do homem, do orgulho, né? E o alvo do humanismo é também destruir o espiritual. Eu entrei num canal de um maior humanista da internet, pesquisei, fui no canal dele e aprendi algumas coisas com ele. Ontem comecei a ouvir ele e ele, sabe o que ele falou num dos assuntos sobre o humanismo secular, que ele fala que é humanismo secular, é que o homem, o alvo dele é destruir curas divinas, manifestação do Espírito Santo das igrejas. Ele é muito direto no assunto dele sobre isso. Então é muito importante entender que esse sistema de ensino está muito na cara da gente. Então a gente não está mais escondido como antigamente, né? A negação do que é divino. O humanismo tende a marginalizar ou até negar a existência de Deus. Muitos passam a enxergar o que é espiritual como se fosse apenas um fruto da imaginação humana. Deus torna-se um conceito cultural. E a religião passa a ser tratada como um instrumento ultrapassado, com a finalidade de explicar fenômeno natural. Essa visão enfraquece a busca espiritual, promove uma vida focada apenas no aqui e agora. A eternidade deixa de ser uma realidade e passa a ser um mito. Quando isso acontece, o ser humano perde o temor de Deus e também a esperança da redenção. Se é ruim, se te faz bem, não é errado. É a frase mais famosa dos tempos modernos. Se te faz mal, não você pode fazer. É assim que eles passam. O humanismo passa isso para essa geração que está vindo agora. O alvo do humanismo não é mais os velhos, não é mais nós cinquentões, não é. O alvo do humanismo é o aluno de 16 a 20 anos de idade. Eu fiz uma pesquisa, à noite sempre eu gosto de estudar, eu estava estudando essa semana sobre isso, e o alvo desse sistema é seu filho, é meu filho, é meu neto. O alvo não é mais você, não é eu, porque a gente sabe que a gente não vai ser, se a gente estuda a palavra, não vai ser uma coisa fácil para ele, mas a geração que está vindo aí, já é uma geração que não gosta muito de sentar para ouvir. E nem é culpa muito deles, é culpa talvez nossa que não estamos ensinando essa geração. Mas eu vou ler aqui essa parte final, que eu achei interessantíssima.
A Bíblia afirma que os céus manifestam a glória de Deus e que a criação inteira aponta para o Criador. Negar a existência de Deus é rejeitar a origem da proposta, da própria existência humana e o propósito maior da vida. A criação não é um fruto do acaso, mas da vontade soberana de Deus. Por isso, como servo do Senhor, devemos viver um propósito olhando para o alto e firmando nossa fé naquilo que é eterno. Precisamos passar isso aos alunos, né? Apesar de ser a primeira vez que estou comentando aqui, já aprendi muito com as meninas aqui e sei que temos aqui uma geração de professores muito boa, mas tem muitos aí que, se você precisar dar aula agora, estude, aprofunde, não só na lição, mas também em todos os sistemas de modismo, de heresias, enfim. Isso é muito importante mesmo. Estudar a palavra de Deus, né, é algo primordial. Tem um comentário no livro de apoio que diz que a mente humana, essa mente que pensa, que raciocina, ela foi um presente dado por Deus para nós. Mas nós pegamos tudo isso e transformamos em um ídolo. E o humanismo faz isso. Ele pega tudo que nós temos de entendimento, né? E aí, com essa força que o humanismo ganhou, o ser humano ele passa a idolatrar esses pensadores, né? Isso é muito sério. Uma outra coisa que fala aqui é que a razão passa a ser a medida de todas as coisas. Tudo que não pode ser racionalmente explicado é descartado. Então entra nisso a fé, a graça. Ninguém pode explicar a fé. Ela é dada por Deus a nós. Nós temos a fé, né? Mas como explica-se a fé? Como se explica um homem que estava à beira da morte e o Senhor vai lá depois de uma oração, de uma irmãzinha do círculo de oração, e esse homem volta a respirar e esse homem sai do coma? Como explicar isso, né? Então o humanismo ele vem trazendo um enfraquecimento para essa fé cristã através dessa busca pela sabedoria, né? Então isso é muito sério. A gente vai falar agora no ponto 2 sobre a visão cristã do ser humano, né? A gente viu aí os princípios desse humanismo, agora vamos ver a visão cristã. Bom, é a visão que a gente prega, né? É a visão que o homem foi criado à imagem de Deus, mas de acordo com a palavra de Deus, esse homem caiu. Ele caiu no pecado, né? Então vai falar sobre a dignidade humana. Ela é inegável, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem um valor, né? A gente não pode negar, isso é intrínseco, não depende de conquista e nem de habilidade, né? O pecado veio, a queda acontece, e aí o pecado separa o homem de Deus. O pecado causa essa ruptura, né? No relacionamento entre Deus e o homem. E não só entre Deus e o homem, com o próximo também. A gente já consegue enxergar isso no Éden, né? Lá, o próprio Adão e Eva, um quer jogar as responsabilidades para o outro. Então, causa-se aí uma ruptura entre Deus e o homem e entre o ser humano, o próprio ser humano. Aí entra o humanismo. O humanismo ele faz o quê? Ele ignora esse problema, né? Ele prega que o ser humano consegue se aperfeiçoar moralmente, né? Sem essa intervenção divina. Aí tirou Jesus da história de novo. Porque sem Jesus não tem redenção. Sem Jesus não tem esse relacionamento entre Deus e o homem. É Jesus quem veio para abrir esse caminho, né? Então esse humanismo já é descartado, né? Deve ser descartado. Aí fala que essa exigência, essa condição caída exige redenção e não apenas reforma comportamental. Por mais que a educação e a ética sejam importantes, e são, o pastor Luiz acabou de falar aqui que precisa estudar
precisa se dedicar, precisa ter conhecimento, né? Nós estamos aqui estudando o humanismo. Porque tem gente também que fala assim, eu não vou estudar isso porque isso é contrário à Bíblia. Mas ele não sabe refutar as ideias. Então tem que estudar sim, precisa estudar, né? Então, fala aí que não tem poder de regenerar o ser humano, né? Mesmo todo esse estudo, toda essa reforma comportamental, por mais que a educação seja importante, a ética, isso não tem o poder de regenerar o homem, de fazer com que o homem seja salvo, né? E aí fala lá mais embaixo que a visão bíblica é equilibrada, reconhece o valor do ser humano, mas também se aprofunda aí na necessidade de salvação, né? E aponta sempre para Cristo, que é o único que consegue restaurar, que consegue justificar, que pega todos os nossos pecados, joga no mar do esquecimento. Então, que aumenta a nossa fé, que nos ajuda na caminhada, né? Que faz com que a gente acorde de manhã e perceba os livramentos de Deus ao nosso redor. Então, é razão, né? Essa razão humana e essa fé em Cristo Jesus. Sempre aí fazendo essa dualidade, né? Você quer falar, Marina? Pode falar. Então, quando você falou aqui, né, que o humanismo ele ignora esse problema fundamental, acreditando que a humanidade pode se aperfeiçoar moralmente sem a intervenção divina. Jesus ele fala algo totalmente ao contrário, ele vai tão firme nessa questão desse aperfeiçoamento, que ele fala que o homem precisa nascer de novo. Sim. Quer dizer, e como que o homem vai nascer de novo? É algo totalmente divino, é uma mudança totalmente espiritual. O homem, do jeito que ele está, ele jamais consegue se aperfeiçoar. Para ele se tornar moralmente perfeito, moralmente apto para estar diante de Deus, para estar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. É o processo do novo nascimento. Então o homem em si, ele não tem essa capacidade. Somente pela intervenção divina, pela ajuda divina, pelo processo, né, do novo nascimento, é que isso pode acontecer, né? Então sozinho o homem não consegue. É isso mesmo. E sobre a dependência de Deus, né, Edna, você já quer comentar sobre isso? Sim. A dependência de Deus, né? Você falou, né, essa questão da razão, que é um presente, não é? E realmente, né, é um presente. A razão humana, ele fala aqui, ó, tem seu lugar, pois recebemos de Deus a capacidade de pensar e refletir. Gente, isso é muito maravilhoso, isso é incrível. Nós somos seres racionais. De toda a criação que o Senhor criou, Ele fez de nós seres racionais, fez de nós seres pensantes, né? Com a nossa mente, o homem, ele é capaz de fazer grandes coisas. Não é? Então isso realmente é um presente. Só que nós temos que entender o que o comentarista coloca aqui, que a nossa mente é limitada. Ela só vai até um determinado ponto. Então, com essa nossa mente limitada, se nós não nos colocarmos na dependência do Senhor, nós vamos acabar fazendo coisas que desagradam a Ele, coisas que desagradam a palavra de Deus. Olha o que fala aqui, ó. Paulo escreve que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Isso nos lembra que todo entendimento verdadeiro começa com o temor do Senhor. O versículo de Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, todo o conhecimento, a sabedoria que nós tivermos longe de Deus, isso não vale nada, né? Porque a nossa mente é limitada e a tendência do homem com essa mente limitada é fazer coisas que desagradam a Deus, né? Jesus é a sabedoria de Deus, né? Eu vou pular um pouquinho aqui. Ele fala que ter dependência de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Lá no finalzinho ele fala assim, ó, no mundo que prega a autonomia, o povo de Deus deve mostrar que a vida plena é fruto da total entrega a Deus e da confiança constante em sua direção. No mundo em que prega a autonomia, nós vivemos esse mundo.
né, de autonomia, que todo mundo quer fazer o que quer, cada um faz o que quer. E para os jovens, isso é muito desafiador, porque o jovem ele está envolvido com faculdade, trabalho, ele tem os seus amigos ou os seus colegas que não compartilham a mesma fé que eles. Então vocês vejam bem como é difícil para o jovem estar no meio de um grupo desse, onde para eles tudo pode fazer. Então o jovem cristão, ele vê os seus amigos, os seus colegas ali de trabalho, de faculdade, saindo cada dia com uma menina. Vamos colocar um exemplo aqui. Enquanto ele está esperando em Deus, ele está na dependência de Deus, pedindo para que Deus prepare uma moça para ele ter um relacionamento. Mas ele está vendo os amigos cada dia saindo com uma menina diferente. Sim. Isso se torna um desafio para eles. Mas é aí que entra o verdadeiro jovem cristão, de verdadeiro servo do Senhor. Porque enquanto o mundo está vivendo isso, enquanto o mundo, os jovens, eles estão numa sexta-feira, né, na faculdade, normalmente, eles não querem participar das aulas, né? Não é? Pelo menos quando eu fiz faculdade era assim. Agora eu acredito que talvez seja pior um pouco, né? Eles não querem participar das aulas. É o dia que eles reúnem a turminha deles, vão para a faculdade, mas aí eles reúnem a turminha e vão para o barzinho, vão para uma balada. E o jovem cristão está ali vendo tudo isso. Essa é a autonomia do mundo. Só que o jovem ele está na dependência do Senhor, esperando que o Senhor dê a direção para ele para o casamento, esperando que o Senhor dê a direção para ele para um trabalho, para uma viagem. E isso, gente, se torna muito desafiador. Mas olha que coisa maravilhosa que o comentarista fala. Nesse mundo de toda essa autonomia, o povo de Deus deve mostrar que a vida plena é fruto da total entrega a Deus. Então alguém vai olhar para esse jovem e vai falar, aquele jovem é diferente. Ele vai ser descartado de muitas coisas sim, porque nós estamos na contramão do mundo, eles estão na contramão, mas alguém vai reconhecer ele como um diferencial, como um jovem diferente. E isso que é importante, a gente entender que a nossa dependência, que nós dependemos totalmente do Senhor. O próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É isso mesmo. E o chamado ao serviço, pastor? Muito bom. Isso é muito boa, né? Sim. Boa, bem. Então tem muita dificuldade para dar essa aula. Eu achei o progressivo um pouco mais complicado, porque é um assunto muito pertinente. Mas o chamado ao serviço. O cristianismo não desvaloriza o ser humano, mas orienta o seu valor para o serviço. Somos criados com dons e capacidades, não para a nossa própria glória, mas para glorificar Deus e edificar o próximo. O humanismo ensina que o homem deve buscar sua autorrealização, mas o Evangelho ensina que o caminho da verdadeira realização está em servir Jesus mesmo afirmou, em qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Isso muda a nossa perspectiva, sucesso e propósito. A vida não é sobre o que conquistamos para nós, mas sobre o que usamos nossas vidas para refletir o amor de Deus. Eu lembrei de uma menina, lá no início do YouTube, quem visita o YouTube mais tempo, em 2009, 2007, 2009, tem um relato de uma menina que ela faleceu apenas com 15 ou 14, 15 anos, e ela fazia um trabalho com crianças, mas morreu novinha, mas fez um grande trabalho, deixou um grande legado, e deixou, mesmo nova, deixou muitas pessoas a batizar na igreja dela. Assim também é o cristão, é o jovem dos tempos de hoje. Os jovens de hoje, irmãos, para mim, ele é muito mais forte que o jovem da minha época. Porque da minha época só tinha duas coisas que eu tirava da igreja, era mulher e futebol. Hoje não. Hoje o jovem tem muito mais atrativo para ele ficar na presença do Senhor. Por isso que quando tem um congresso de jovem, eu me alegro muito. Mas tem alguém que fala assim, né? Mas o jovem de hoje é igual, mas nunca vai ser igual mesmo. O interessante aqui é que esse é o alvo do humanismo. Nos deixar de acreditar na nossa juventude também é humanismo. Olha o que o comentarista colocou aqui, interessante. Ó. Isso muda a nossa perspectiva
sobre sucesso e propósito. A vida não é sobre o que conquistamos para nós, mas sobre como usamos nossas vidas para refletir o amor de Deus, trabalho, família, vocação. Tudo deve estar a serviço do reino. A igreja precisa recuperar esse ensino, formar discípulo. E comprometo que servir é um privilégio. Cada crente é um chamado a usar a sua vida como um instrumento de bênção, apontando para Cristo em tudo o que faz. Então, ensine isso ao seu aluno, valorize a nossa juventude. Dê ânimo a ela, ele que era um civilista como nós nos anos 90 e no começo de 2000, mas é uma geração que ainda está na presença do Senhor, adorando o Senhor, mesmo com as suas limitações, e eles estão ali adorando o Senhor. Amém? Partindo já para o nosso último ponto, ponto 3, a gente tem as consequências do humanismo, que são vazio de sentido, relativismo moral e igreja em missão. Esse vazio de sentido é a ausência de Deus, retirar Deus de dentro de nós para que outras coisas tomem esse lugar que é o lugar de Deus, né? Sendo assim, a gente vai ficar em desequilíbrio. Aqui ele cita: sem Deus, a existência perde seu eixo, né? Então, ele diz que tudo fica sem sentido, e fica mesmo, né? Aí, isso aqui explica a ideia de muitos homens muito ricos, né? Que nada faltam. Tem os melhores hospitais, tem o dinheiro, tem ali a sua família, mas se encontra dentro de um vazio que ninguém consegue explicar. Esse vazio é a ausência de Deus, é o vazio de sentido, né? O humanismo, ele coloca o homem numa posição que promete ao homem autonomia, promete ao homem essa autorrealização, promete sucesso, tanto moral, financeiro, social. O humanismo ele vem prometendo muitas coisas, né? Mas o que ele oferece de verdade? Solidão e desorientação espiritual. Por quê? Porque a irmã Edna já falou, nós estamos na dependência de Deus e precisamos entender que sem Deus nós não somos nada, né? Todo o esforço é vão sem Deus. A Bíblia mostra que o sentido da vida está em conhecer a Deus. E quando o ser humano joga Deus para fora da sua vida, ele ignora o Criador, o ser humano perde a identidade. Isso explica muitos jovens saindo e não sendo mais reconhecidos como cristãos. As pessoas olham e falam, mas você não era da igreja? Mas você está tão diferente agora? Por que você está assim? Então a gente perde a identidade sem Cristo. Pedro, ele tinha uma identidade tão forte de Cristo, que quando Jesus estava passando com a cruz, eles olharam para Pedro e falaram assim, você é um deles. Você se parece com ele. Você tem essa personalidade. Então, ele sofreu ali por negar a Cristo, mas depois ele colocou Deus no centro. Então, tudo mudou e ele continuou parecendo com Cristo, né? Aqui fala que o vazio existencial é o eco da alma. O sofrimento se torna insuportável quando não tem uma perspectiva eterna. Porque o ser humano sofre tanto com a questão da morte. Ele não consegue lidar com essas questões, porque a razão não explica isso, né? Para onde o ser humano vai? Mas a palavra de Deus, ela traz paz, ela traz consolo, ela traz esse equilíbrio que o ser humano precisa, né? E essa fé, o comentarista diz aqui, oferece consolo, propósito no meio das dores, esperança além da morte. O humanismo silencia isso diante da angústia e da finitude, né? Então, isso é muito o vazio
deixado aí pela ausência de Deus, é o que faz muitas pessoas entrarem em depressão, terem essas questões de ansiedade, as doenças do século, né, que são as doenças da mente que a gente tem visto tanto. É o vazio, é a ausência de Deus causando isso tudo no ser humano. E o humanismo, ele tem muita parcela de culpa nisso, né? Porque o humanismo diz que o ser humano é uma matéria apenas. Ele vai chegar, vai morrer e acabou. Não é assim, né? Então, isso é bem importante. E o relativismo moral. O irmão Luiz vai falar para nós sobre isso. Eu achei interessante também esse ponto, né? Número 2 do ponto 3. Vivemos em dias que muito rejeitam a ideia de uma verdade absoluta. Sem ela, cada um passa a definir o que é certo e errado, de acordo com suas próprias convicções. Isso gera confusão ética, promove uma cultura em que tudo é permitido desde que satisfaça o indivíduo. Mas será que isso agrada a Deus? O resultado é uma sociedade moralmente fragmentada, espiritualmente doente. O humanismo não oferece base sólida para valores objetivos. Se o homem é o padrão, então os padrões mudam com o tempo. A cultura, os desejos, isso abre espaço para injustiça e abusos sejam tolerados sob a desculpa da liberdade pessoal. Então, tem alguns países que o humanismo entrou de forte, né? Que ou você faz o que você quer, sua vida é sua. Se te faz bem, igual eu falei aqui, é uma frase que Satanás inventou. Se te faz bem, continua fazendo, porque é bom. Mas precisamos tomar muito cuidado com esse relativismo, porque ele tira muitos da presença do Senhor. Se essa lição veio, está para nós aqui, você acha que essa lição está para fora? Não, é para nós mesmos de dentro. E muitos têm caído nisso que eu sou, eu posso. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, eu tinha um patrão lá que ele, se alguém fosse crente ou evangélico, ele não contratava, não porque ele não gostava, não por causa que o crente, ele falava assim, o crente ele é muito fiel a esse Deus. Então ele vai deixar de fazer uma hora extra para mim por causa de um culto. E eu entrei nessa empresa, graças a Deus fiquei lá uns anos, mas eu sempre falava de Jesus, aí chegou um dia que ele chegou proibido de falar de Jesus na hora do almoço para os amigos ou na hora da saída. O humanismo não oferece base sólida. Por exemplo, por que um jovem procura droga? Por que um jovem procura balada? Porque só porque é bom? Não. É porque algo está vazio, a irmã Rose colocou agora há pouco. Algo está vazio lá dentro, está precisando preencher. Ele não sabe preencher de uma maneira correta, que é a palavra, a adoração. Ele vai por esse relativismo moral que tende a destruir a sociedade atual. A Bíblia, por outro lado, apresenta princípios morais imutáveis que refletem o caráter de Deus. Esses valores protegem a dignidade humana, orienta relações, mantém a sociedade em ordem. Sem eles reina o caos com desordem e sofrimento. A igreja deve ser luz em meio às trevas morais, afirmando com clareza e graça os valores do reino. Isso exige coragem, mas também compaixão. Pois muitos estão confusos e carecem da verdade libertadora do Evangelho. Amém? Isso mesmo. E o ponto 3 agora, né, para a gente finalizar aí, mais uma consequência do humanismo, né, a igreja em missão. Nós estamos falando bastante na lição desse trimestre sobre essa questão da missão da igreja, né, Rose? Desde o começo, o comentarista tem colocado sempre essa missão, a posição da igreja, e isso é muito importante, porque todas essas ideologias, elas vêm para combater mesmo a palavra de Deus, para combater a própria igreja, não é? Mas a igreja, ela tem que se posicionar. Nós temos uma missão, eu falei em lições anteriores, sobre nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Isso, nós temos que entender essa nossa posição e, entendendo a nossa posição, nós vamos entender a nossa missão. O comentarista coloca aqui que a missão
é proclamar que o homem não é o centro do universo, mas que sua verdadeira grandeza está em ser amado por Deus e reconciliado com Ele por meio de Jesus. O humanismo traz essa ideia, afirma essa ideia de que o homem é o centro do universo, que tudo gira em torno do homem, da sua razão, do seu conhecimento. Mas não é verdade, não é? A verdadeira grandeza está em ser amado por Deus. Nós temos que entender isso, não é? E anunciar isso, falar a verdade, ensinar a verdade, mostrar que a verdade é Cristo, que o centro de todas as coisas, como nós já vimos na lição anterior, é Cristo e não o homem. Porque o homem, o humanismo coloca o homem como o centro de todas as coisas, que ele não depende de Deus, como nós acabamos de comentar aqui, que ele não precisa de Deus, que Deus, né, para muitos até não existe. Mas olha só, o humanismo exalta tanto a razão, aí de repente o homem é acometido de uma doença que ele não pode usar a sua razão, Rose. Por exemplo, um Alzheimer ou qualquer outra doença que mexe com a mente do homem, que mexe com a razão do homem. Então nós vemos que o homem, ele não é nada sem o Senhor, sem Deus. E outra coisa importante que ele coloca aqui, a questão da identidade, que você já falou um pouco também, né? A identidade humana não se encontra em conquistas. Com a nossa razão, com o nosso entendimento, o homem, né, ele pode alcançar grandes coisas, ele pode fazer muitas coisas utilizando a sua razão. Só que a identidade humana não se encontra em conquistas, mas sim em Cristo. Nós ganhamos uma nova identidade através do novo nascimento, como a Rose já falou. O homem havia perdido essa identidade quando o Adão e Eva pecaram lá no Éden. Mas em Cristo nós recuperamos a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. E isso não é alcançado por conquistas. O homem pode ganhar o mundo inteiro, e não alcançar essa identidade verdadeira, somente através de Cristo. E a igreja, como está falando aqui, precisa formar discípulos que compreendam essa verdade. Então, volto a falar sobre a questão de nós como professores. Precisamos ensinar os nossos alunos, né, focar nisso, que eles possam entender, que nos ouvindo, eles possam entender que eles têm uma missão, que eles precisam se posicionar como igreja. Eles vão passar por muitos desafios, como nós já falamos, mas eles precisam se posicionar. O jovem precisa se posicionar onde ele trabalha, onde ele estuda, por onde ele passar. Ele precisa se posicionar e lembrar que ele como igreja, ele tem uma missão, e a missão é essa, é falar a verdade, é falar que Jesus é o centro de tudo, que o homem não é o centro, que o homem, que as coisas não giram em torno do homem, nesse sentido que eu estou falando, é questão dessa razão mesmo, que esse movimento humanista fala. Tá? Isso inclui ensinar uma cosmovisão bíblica, discipular as novas gerações. A gente já falou bastante sobre isso, o pastor Luiz já falou sobre isso, então nós vemos a importância disso, não é? E o final desse texto fala que o evangelho é a resposta aos dilemas do coração humano, e a igreja é quem carrega essa mensagem. A Rose falou muito bem, falou bastante sobre essa questão desses dilemas, né, dessas dificuldades que o homem tem sem Deus, porque sem Deus o homem perde a razão de viver. Então ele fica nessa dúvida, nessa busca por algo que preencha, que complete a sua vida, mas nós sabemos que, como ele está falando, o Evangelho é a resposta para todos esses dilemas, e nós temos a mensagem do Evangelho, nós temos que assumir a nossa posição e anunciar e falar que a resposta está no Evangelho, na Palavra de Deus. Somente em Cristo encontramos salvação, direção e sentido para viver. Então nós precisamos entender a nossa missão e nos posicionarmos, falarmos sobre isso, né? Uma coisa para finalizar essa aula, que eu acho que tem que ficar bem claro, é que nós falamos do humanismo como se o homem fosse
desvalorizado. Não é isso. O homem, ele tem o seu valor. A gente tem um hino que fala aqui: você tem um valor, o Espírito Santo mora em você. O ser humano, ele tem valor, ele é importante, ele é amado por Deus, mas ele não é o centro de todas as coisas. Pelo contrário, Cristo é o centro. E o ser humano é aquele que é ajudado por esse Cristo, que está no centro da vida humana, né? E isso é muito importante as pessoas entenderem. O ser humano tem valor, mas Cristo precisa ser o centro. Nós precisamos estar na dependência de Deus, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Está bem esclarecido já. Amém. Então, que Deus abençoe, professor, a sua aula, que você continue sendo um canal de bênção para os seus alunos, que seus alunos tenham um coração aberto para receber a mensagem, a palavra de Deus, e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém?